queridos alunos do quarto ano. Estamos aqui para aprofundarmos um pouco mais os estudos do capítulo 4 do nosso livro de Geografia. Então eu convido a todos que abram o seu livro, tá? E vamos estudar. Bom, pessoal, esse capítulo ele aborda, tá, as diversas divisões territoriais que o nosso país, tá, ele já possui. Bom, no início do capítulo aí mostra 4 mapas, tá, onde retrata aí, no caso, essas divisões territoriais, como vocês podem estar observando aqui ao lado da telinha, ok? Aparece aí o mapa de 1530, depois aparece aí o mapa de 1763, o mapa de 1822 e, por fim, o mapa atual do Brasil, com a divisão territorial atual, o mapa político, que vocês já conhecem. Bom, pessoal, então, vamos lá. Antes da chegada dos portugueses, as nossas terras, elas já eram habitadas. A organização atual, tá, do território brasileiro é resultado aí da atuação de forças e de poder que exerceram influência no nosso país durante toda a história, tá? Bom, como vocês podem observar aí na página 136, tá? Antes da chegada dos portugueses, o nosso país ele era distribuído de uma forma bem diferente. Vamos acompanhar aqui ao lado. Bom, esse mapa ele mostra aí, tá, que o nosso Brasil ele era ocupado pelas tribos indígenas. Como mostra a legenda, tá? Em diversas áreas existiam várias tribos. Bom, então, antes da chegada dos portugueses, os indígenas já tinham uma forma específica de estar delimitando, dividindo o seu território. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, tá? Eles não levaram em consideração essa divisão das tribos indígenas. E após 30 anos da chegada dos portugueses, o rei finalmente decidiu dividir a sua faixa territorial em capitanias hereditárias, como vocês podem estar observando, tá? Aí na página que aparece na telinha ao lado. Bom, com a divisão das capitanias hereditárias, o que o rei esperava? Primeiro que ele esperava estar ocupando toda essa sua faixa territorial. Bom, com isso também ele esperava que essas terras elas ficassem protegidas contra invasores estrangeiros. E ele pretendia também, ao estar povoando toda essa região, tá, ensinar a fé cristã aos indígenas, já que os indígenas eles não cultuavam, tá, a religião católica, tá? Bom, os indígenas, antes da chegada dos portugueses, eles não tinham tido nenhum tipo de contato, tá, com a fé cristã. Eles cultuavam aí a religião dos indígenas, estava relacionada às forças da natureza, ao sol, à lua, enfim. Os indígenas eles eram bem exóticos, né, ao modo de ver aí dos portugueses, mas é um povo em que nós temos que valorizar muito, afinal, essa terra sempre foi dos indígenas, né? E os portugueses, eles chegaram e habitaram
e tomaram para si, tá? Aquilo que, na verdade, já tinha um dono. Pessoal, uma curiosidade aqui. Vocês sabiam que alguns dos nossos costumes, tá? Foram herdados dos indígenas? Entre esses costumes tem um que a gente realiza todos os dias, que é o tomar banho diariamente. É isso mesmo. Esse hábito de tomar banho todos os dias é uma herança cultural indígena. Se não sabia, fique sabendo. Olha que legal. Entre outros, tá? Nós temos também o hábito aí de estar consumindo mandioca, farinha de mandioca. Então, que legal, olha. Temos várias heranças aí indígenas. Bom, voltando aqui ao nosso texto do livro, tá? Quando então o rei de Portugal decidiu aí estar dividindo a sua faixa territorial em capitanias hereditárias, ele pretendia então que essas terras elas fossem habitadas, tá? E fossem exploradas aí. As pessoas que receberam essas capitanias hereditárias, tá? Elas eram chamadas de donatários. Essas pessoas eram pessoas de confiança do rei, geralmente pessoas, tá, nobres, tá, lá que viviam lá em Portugal, pessoas próximas ao rei, pessoas de confiança. Bom, pessoal, nem todas as capitanias elas deram o resultado que o rei esperava, tá? Por vários motivos. Por questões financeiras, porque precisava ser feito muito investimento, né? Muitos donatários não se acostumaram ao clima aqui do Brasil, que era bem mais quente lá do que a Europa, né? Muitos tiveram medo, no caso das invasões, né, das tribos indígenas, já que as tribos indígenas que habitavam essas regiões aí, algumas, né, elas invadiam essas áreas, tá? Para tentar proteger aí o seu território. Então, alguns desses donatários eles acabaram fazendo o quê? Eles acabaram devolvendo essas terras aí para o rei de Portugal, tá? Bom, pessoal, vocês sabem o significado da palavra hereditário? Nesse contexto aí, quer dizer que é aquilo que é herdado, né? Do pai para o filho. No caso, esses capitães donatários, né? Eles recebiam essas capitanias hereditárias e, se caso eles morressem, né, essas capitanias elas passavam a ser de posse dos seus filhos, tá? Então fica aí essa dica para quem ainda tinha essa dúvida, né? Bom, como vocês podem estar observando aqui ao lado, né, onde mostra aí a divisão dessas capitanias hereditárias, aparecem aí também os nomes dessas capitanias na página 187 do seu livro, tá? Bem no centro desse mapa também aparece uma linha vermelha. Conseguiram observar? Bom, tia, o que é essa linha vermelha? Bom, essa linha vermelha é uma linha imaginária, tá? Chamada de Tratado de Tordesilhas. Essa linha aí era um acordo, tá? Feito entre o rei de Portugal e o rei da Espanha. Essa linha, ela delimitava quais eram as áreas que deveriam ser exploradas por Portugal e quais eram as áreas que deveriam ser exploradas pela Espanha. Mas o que acontece? Esse acordo aí entre esses dois países não durou muito tempo, tá? Com o tempo, tá? Eles passaram a desrespeitar aí esse acordo e um começou a avançar, né, rumo ao território um do outro, tá? E esse tratado aí então ele foi desfeito, tá? E eles entraram em um outro acordo, como vocês podem estar visualizando aí, né, no texto da próxima página do seu livro, tá?
Esse acordo ele foi chamado de Tratado de Madrid, tá? Onde ele dava, no caso, novos limites para exploração entre os dois países. Bom, então vamos lá, pessoal. Com o passar do tempo, né, quando as capitanias hereditárias elas deixaram de existir, tá? Todo esse território brasileiro aqui, que pertencia a Portugal, passou a ser governado, tá, pelo governador, tá, de Portugal. Bom, com o tempo, pessoal, começaram a habitar aqui no Brasil um número maior de portugueses, tá? Devido às explorações, que eram expedições feitas rumo ao interior, tá? Do país em busca de riquezas. Essas expedições, tá? Teve expedições que foram feitas pelo próprio governo português, tá? Essas expedições, elas receberam o nome de entradas, e as expedições feitas por grupos particulares foram chamadas de bandeiras. Conforme essas expedições, elas iam, tá, rumo ao interior, tá, do Brasil, tá? Houve aí, no caso, um avanço do território português, tá? Ele foi conquistando novas áreas, novos territórios para si, como vocês podem estar observando aí do lado na sua telinha, tá? Bom, com o passar dos anos, tá? As províncias, tá? Elas passaram, no caso, a existir no território brasileiro a partir do século XIX, tá? Algumas já com um formato até bem parecido com os estados que nós conhecemos atualmente, só que elas ainda não possuíam autonomia, tá? Essas províncias ainda tinham que obedecer, tá, todas as ordens aí do imperador do Brasil. Elas não tinham autonomia para tomar decisões, criar leis, enfim, tá? Como vocês podem observar aqui ao lado no mapa, tá? A divisão do Brasil em províncias. Bom, inclusive, pessoal, tem até uma curiosidade aí, tá? Como vocês podem observar na parte inferior do mapa, tá? Vocês sabiam que as terras do Uruguai pertenciam a uma das províncias do nosso território brasileiro? Sabiam? Pois é, somente em 1828 esse território aí ele se tornou independente e passou a se tornar um país. E aí ele deixou de fazer parte da província que pertencia aqui ao território brasileiro. Fica aí essa dica, tá? Bom, colocando agora na página 40 do seu livro, tá? Onde mostra aí a nova divisão territorial do Brasil a partir de 1889, quando o Brasil ele se tornou uma república. Nesse mapa, pessoal, mostra aí que as províncias imperiais elas deixaram de existir, tá? Dando origem aí aos estados, tá? Então, a partir desse momento, o que aconteceu? Os estados eles passaram a ter o poder de elaborar leis, tomar decisões, tá? Desde que essas decisões e essas leis não contrariassem a lei maior, no caso, a Constituição do nosso país, tá? Até os dias atuais, o nosso território ele é dividido em estados, tá? Mas o que mudou desde 1889? Bom, aqui ao lado aparece, lá na página 141, tá?
onde você pode estar observando, tá, que o mapa político do Brasil ele sofreu algumas alterações ao longo dos anos aí, tá? Entre essas alterações, nós podemos citar algumas aí, como por exemplo a junção do território do Acre, antes que pertencia à Bolívia, né? A criação do Distrito Federal, o desmembramento de Mato Grosso e a formação do Mato Grosso do Sul, entre outros, tá? Bom, pessoal, como vocês podem perceber, o território brasileiro, ele é enorme, ele é imenso, tá? E por isso é possível encontrarmos muitas diferenças naturais, econômicas e sociais também. E para melhor compreender esse espaço, podemos então estar regionalizando, tá, esse território de diversas maneiras. Bom, tia, mas o que é regionalizar? Bom, regionalizar é dividir um espaço em partes menores, ou seja, em regiões. Então, isso é que é regionalizar. Bom, pessoal, essa divisão ela pode acontecer com base na combinação de vários critérios aí, tá? De agrupamentos, de espaços. E quem faz essa divisão é o IBGE, tá? Que realiza aí, no caso, a regionalização, tá, do Brasil, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá bom? Bom, eu peço que vocês abram o livro aí na página 146, tá? Mostra aí a atual divisão, no caso regional, né? As grandes regiões aí do nosso país, onde nós temos aí a legenda, onde mostra as cores, tá? E no mapa você pode estar observando, tá? De acordo com as cores, quais são as regiões, em quais áreas elas ficam aí no nosso mapa, tá? Nós temos então a região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste. Nas páginas 148 e 149 do seu livro, é hora de você explorar os seus conhecimentos e colocar em prática o que aprendeu, o que você estudou até agora. Então, se você ainda não realizou essas atividades, corre lá e realize-as. Bom, a nossa aula ela está chegando ao fim. Peço que vocês não se esqueçam de realizar a leitura das páginas 150 e 151 do seu livro, tá? Bons estudos e até a próxima!